Vamos abrir a Bíblia no capítulo que estamos lendo e estudando hoje, prosseguindo o nosso estudo no livro de Gálatas. Hoje leremos o capítulo de número 3. Vamos ler esse capítulo até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera os milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz que as descendências, como falando de muitas, mas fala de uma só, e a tua descendência que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Mas Deus deu a promessa diretamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça e a verdade seriam procedentes da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Pode tomar assento, muito obrigado. Quão reveladora, não é? Essa palavra, hein? Palavra de nosso Deus, muito reveladora. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração a mais agora por todas as famílias que aqui estão com parentes enfermos e por todos os que estão enfermos em casa, nos hospitais,
principalmente que estão em estado mais comprometedor, e principalmente pelo pavor e o pânico desta doença. Tantos irmãos aqui na chegada procuraram, trazendo pedidos em favor de algum familiar, de algumas pessoas. Entre essas, nós precisamos orar por todas. Não nos esqueçamos que o nosso irmão Honório Pinto, ele está precisando grandemente das nossas orações, mas muito. Oremos por todas as famílias, oremos por todas as pessoas. Pai amado, nós te agradecemos porque estamos vencendo, porque não há doença, não há mal que seja maior do que a vida e do que o teu poder. A prova é que aqui estamos vivos, é que no mundo há mais de 7, 8 bilhões quase de pessoas. A vida resiste sim à morte. Mas o sofrimento, Senhor, e a morte, seja de uma ou de duas pessoas, de quantas forem, dói, mexe, machuca. E nós queremos, nesta manhã, aqui, enquanto venhamos te cultuar, te adorar, interceder por nossas irmãs e nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, em casa, enfermos. Principalmente, Senhor Deus, aqueles que de algum modo receiam pela sua vida ou que o diagnóstico está, Senhor, indicando que estão andando pelo vale da sombra da morte. A tua palavra diz que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Esteja com eles, com seus familiares, faz um milagre, recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como todos sabem, é uma viagem linda que nós estamos fazendo através da Bíblia. E esse ano vamos estudar 7 livros da Bíblia. Se você estiver aqui nos acompanhando, 7 livros da Bíblia. E para documentar esse estudo, você pode ter o manual nosso de estudo, guia de estudo, que é a revista, para leitura complementar, leitura acessória, porque você viu que a gente não tem medo de ler a Bíblia e estudar a própria Bíblia. E você pode ter em casa uma coleção para os seus filhos, para os seus netos, aí na saída, em todos os lugares, há o que nós chamamos revista da escola dominical. Para adultos, para jovens, para adolescentes, que eu soube que esgotou a dos adolescentes. Não sei se é a capa, não sei se é a capa ajudou, né? A capa é do... Bota aí, ó. Isso é o que, essa capa? Eu estou por fora. Hã? Star Wars. Eu sou por fora. Já estou vencido. Guerra nas Estrelas. O que é bom é que você esteja lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. E, por favor, não perca a oportunidade de se exercitar copiando a Bíblia. Eu, minha esposa, todos da minha família, inclusive as crianças. Aqui está, eu pego um blocozinho, corto no meio para ficar mais fácil para carregar e vou escrevendo, e depois eu junto os blocos daqui a pouco. Principalmente porque neste trimestre, se você aproveitar para acompanhar a gente copiando um capítulo na semana, você precisa copiar só 4 versículos por dia. E deixe tranquilo, quando terminar, daqui a 3 meses você tem toda a Bíblia escrita. Algo maravilhoso, algo extraordinário. Vamos então ao que nos espera hoje. O capítulo 3, os que têm sua revista, página 17, e essa é a página de rosto que nós temos. Vamos para o esboço um pouco mais ampliado, para ficar mais fácil, aí para multimídia. Hoje, estudando o capítulo de número 3, nós escolhemos, o escritor dá o título a esse capítulo, O Evangelho da Graça e a Fé de Abraão.
provavelmente você concordará, ou quando leu hoje, percebeu que nós estamos tratando exatamente desses dois assuntos. Mas você pode escolher um título melhor se você quiser. Nós lemos o capítulo 3, faltou poucos versículos só, e desse capítulo foi escolhido o verso de número 2, como o verso síntese, o verso chave de nosso estudo. Vamos ler forte juntos, vamos lá, o verso 2. Quero saber de vós, receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Vejam que está muito ligado, né? Pregação da fé, evangelho da graça, fé de Abraão. Ao final do nosso estudo, a gente deve levar algum pensamento prático sugerido hoje. Vamos ler juntos? Enquanto A lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. reflita que realmente resume bem essa lição. Enquanto a lei mostra ao homem a sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos seus pecados. Os dois elementos colocados claríssimo aí, qual é a finalidade da lei e qual é a importância, o papel do evangelho. E aqui 3 pontos pequenininhos, né? 3, verso 1 ao verso 5, ó Gálatas insensatos. Do verso 6 ao 14, o exemplo de Abraão. E do verso 15 a 29, a finalidade da lei. Não se incomode muito, porque cada lição você vai aprofundando, conhecendo algumas coisas a mais. Pode ser que você diga assim, bom, eu já estou de saco cheio. Eu já sei que a lei não salva, não me ajuda, eu sei que eu tenho fé, mas é importante você pensar e não se apressar nessa conclusão, porque hoje nós vamos avançar um passo a mais. O que Paulo está discutindo aqui é que todos nós, quando éramos pecadores, aceitamos Jesus pela fé do jeito que estamos. Foi feito um convite na igreja, em casa, ou coração sozinhos, né? Na igreja, geralmente a gente canta, eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E o pastor diz, traga todos os seus pecados, não se preocupe, não procure melhorar, porque você não pode melhorar nenhum só. Se você pudesse, você já teria feito. Traga os seus pecados, porque o Senhor perdoa todos os pecados. Assim, a gente começa a fé. Acontece que Paulo estava incomodado, chamado de Gálatas insensatos, belemenses insensatos, assembleianos insensatos, congregados do tempo central insensatos, porque quando estava mais difícil, com todos os pecados, a gente acreditou e veio e foi perdoado, e a gente acredita que está salvo, e é verdade. Só que depois a gente abandona a fé em Deus e a gente quer ser santo por nossos próprios méritos. A gente quer ir para o céu por nossas próprias obras. É muito doido. De vez em quando, alguns irmãos chegam comigo, irmãs e irmãs, e eles já chegam assim, pastor, quero falar um negócio com o senhor. Eu digo, pois não, minha irmã? Antes eu quero dizer para o senhor que eu sou dizimista, ofertante fiel, não falta um culto. Eu digo, ô Gálatas insensatos, o que mais? Sou mais santo do que os outros, não pinto o cabelo, não uso bigode. E aí, meu amigo, a salvação está toda comprometida, porque ele diz, para começar foi pela fé, mas agora é pelos meus méritos. E tão perigoso quanto não crer em Jesus para perdoar os pecados e para conversão, mais perigoso ainda é quando, uma vez na igreja,
a gente abandona a graça, a fé e acha que a gente merece alguma coisa. Quantos de vocês hoje já pecaram? Levante o braço. Quantos acham que ainda vão pecar? Levante o braço. A gente ora, e o modelo de oração na Assembleia de Deus é assim: Senhor Jesus, perdoa os pecados que eu tenho cometido por pensamento, por obras, por omissão ou por comissão, e até por pensamento. É assim. O que Paulo está dizendo hoje é: não se esqueçam da fé, da graça, do Evangelho para viver, porque vocês não são capazes de fazer nada que ajude Jesus salvar vocês, porque Ele não precisa da ajuda de vocês para salvar vocês. Vocês precisam viver e precisam dar bom exemplo como resultado da salvação que Ele deu para vocês de graça e pela fé. Não ajuda a salvar, porque Ele não precisa dessa ajuda, e a gente não é capaz de fazer isso. Então a primeira questão é isso: convertidos, mas não convictos. Quantos de vocês aqui gostam de ser tratado como se fosse criança? Dos adultos, dos adolescentes, quantos gostam? Quantos de vocês aqui já disseram para o papai ou para a mamãe alguma vez, ou até para outra pessoa, diz: tu acha que eu sou criança? Tu me trata tipo uma criança. Os adolescentes então ficam chateados. Papai e mamãe ficam dizendo: ah, nenenzinho, nenenzinho. Diz: não, eu quero é ser adulto, eu quero ser gente grande. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade imensa de ver pessoas querendo me tratar como se eu não tivesse maturidade para viver a fé e quisesse me tratar como eu fosse uma criança. Eu tenho dificuldade muito grande. Eu tenho dificuldade de ver alguém tratando os outros assim. Eu às vezes até erro, porque eu já vou por cima, acreditando que você é tão adulto que eu começo por ali, para se descobrir que você não tem essa estatura de fé, aí eu poder lhe ajudar em alguma coisa menor. Mas é horrível as pessoas adultas serem tratadas como criança. Ah, não sei o quê, ah, isso, aquilo. De vez em quando a gente conversa, eu e a Rebeca, um pouco sobre isso. Ela vem de Samuel assim, assim, assado. Eu digo: dona Rebeca, quantos anos a gente vive? Já tem 44 só de casado. E ela provavelmente é a mesma coisa. Que quando a gente quer detalhe por detalhe que faça e a gente entra. O que Paulo está dizendo? Olha, eu ganhei vocês para Cristo, a igreja está aí, ensinei e a igreja ensina vocês a crescerem na fé. Vocês já são adultos e agora vocês estão regredindo. Gálatas insensatos, vocês estão voltando para aquilo de onde vocês já vieram. Vocês iam tão bem, vocês receberam a Cristo por fé, vocês conheceram que a gente não pode ajudar a gente mesmo e não pode salvar a gente mesmo, mas agora chegaram pessoas dizendo que você pode sim ajudar, que agora é outra coisa, que você fazendo isso, isso e isso, você não precisa mais continuar dependendo da fé e nem da graça de Cristo. Você pode viver, ser um crente pelas suas obras. Você pode ostentar que você é um crentão melhor do que os outros pelas suas obras. Aí vem o problema, que é aquele problema que a gente sempre teve, dizendo, e que é meio cansativo, que o problema aqui eram os pregadores legalistas e os pregadores judaizantes, que mais uma vez diziam: quem não obedecer à lei de Moisés não pode ser cristão. Eu vi o pastor Elias, o pastor Felipe, dando aula aqui e dizendo, e nesse texto de hoje está escrito isso, que na lei
judaica, os rabinos e os escribas alistaram 603 regras, 13 regras. 400 regras dizendo não pode. 200 e poucas regras dizendo tem que ser assim. Escute lá. Você conhece isso? Eu não conheço, nem estou interessado. Porque se dependesse disso, para eu próprio ser salvo, provavelmente eu não seria. 613 ali. E mais, ainda tinha um problema, que os sacerdotes, quando iam aplicar cada uma dessas 613 leis, cada um dava uma interpretação diferente. Vocês estão vendo a briga do Supremo? A briga do juiz? Lá é crime, aqui não. O juiz aqui é isso, aquilo, aquilo outro. Cada uma dessas artigos da lei teria 300 interpretações. Impossível. Impossível. Pelo contrário. Vamos então ler o verso 1, por favor. Pode ler? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Gálatas insensatos, quem foi que vos fez fascinou? Gálatas insensatos é crente inconsequente, crente que parece que está regredindo, que age como se fosse uma criança, sem juízo. Veio do pecado, do inferno, recebeu Jesus, vai indo muito bem, daqui a pouco começa a voltar o caminho. De novo. Para onde veio? De onde veio? Paulo está dizendo assim, quem fascinou vocês? Fascinou quer dizer quem hipnotizou. Essa palavra eu gosto muito dela. Quem foi que hipnotizou vocês? Vocês estavam assim, olhando para Jesus e correndo a carreira, olhando para o céu já. E aí veio alguém, tirou o olhar de vocês e disse, tenho que me circuncidar. Tenho que obedecer à lei judaica. Tenho que observar o sábado. Tenho que comer só igual à dieta dos judeus. E vocês ficaram fascinados. Vocês esqueceram. Quem foi que hipnotizou vocês? Quem foi que mudou? Estava tão bem. Quem faz assim, que deixa o certo para o errado, o melhor para o pior, pode ser chamado de insensato, inconsequente. Paulo não usou a palavra anátema, ou louco, porque ele tinha dito que ninguém, só para quem prega, decididamente, a mentira para enganar os outros, a esse você chama de anátema. Aos crentes ele foi até leve. O que Paulo estava dizendo é, vocês já são adultos, não cabe isso. Vocês conhecem os princípios da fé cristã. Vem alguém com palavreado bonito, vem alguém com evangelho complicado. O evangelho é simples, é pela fé em Cristo Jesus, sem precisar de mais nada. Vem alguém e faz um monte de marola e vocês se fascinam, vocês são atraídos, vocês esquecem daquilo que funciona. Vocês sabem que eu estou vivendo um dos melhores tempos com 8 netos, cada um numa fase. O João está aqui. Quando o João resolve engatear, ele está andando, a Serena começa a engatear, a Ruth começa a engatear atrás dele, e eu vejo na nossa casa um monte de criança engatinhando como se não soubesse andar. É engraçado, é muito engraçado. Mas o que a gente poderia dizer,
levanta, anda. Para quem não sabe andar, aprender a andar, porque esse é o caminho correto de quem está adulto, é isso que papai e mamãe espera. Se uma criança ou se uma pessoa não consegue andar, a gente fica preocupado. A gente leva no médico para ver se as funções motoras estão corretas. Tudo que a gente quer é isso. Mas as crianças tendem a copiar as outras, geralmente naquilo que nós chamamos de regressão, de voltar atrás. Paulo estava preocupado dizendo exatamente isso para todos nós. Então, a comparação dele, no verso 3, pode ler, ele dizia, ó, o caminho de vocês foi da carne para o espírito, da lei para a graça, das obras para a fé. Esse é o caminho. Agora vocês querem fazer o caminho diferente, do espírito para a carne, da graça para a lei, da fé para as obras. Que atraso! Qualquer pessoa vai olhar e vai dizer insensatos, inconsequentes, sem juízo. O caminho de vocês é o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dos hinos que a gente mais cantava na Assembleia de Deus, hoje é muito cantado e gravado e cantado pelos nossos irmãos, o R.R. Soares, mas era um dos hinos antigos que a gente mais cantava, dizia assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus meu guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto mais. Aleluia. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, falando sobre ele mesmo, perguntaram para ele: vem cá, Paulo, você é tão perfeito assim como você está querendo ser? De jeito nenhum. Eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, uma fórmula, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Para trás não volto, não volto mais. Por quê? Vamos ler o verso de número 3 e o verso 5, por favor. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vós concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo que vocês alcançaram, alcançaram porque têm dinheiro? Alcançaram porque são perfeitos? Alcançaram pelo trabalho de vocês? Quantos pecados você perdoou de você mesmo? Paulo está perguntando. E ele diz ao final, ó, tudo é pela fé. Diga comigo, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Todas as coisas em relação a Deus, todas as coisas em relação à eternidade, todas as coisas em relação ao intangível, ao transcendente, só existe um caminho. O caminho é fé. Não existe outro. E a fé gera em nós frutos que nos fazem brilhar como luz, não é o contrário. Mas só fé, não há outro. Se você estiver descansando a sua vida cristã em outro princípio em relação a Deus, que não há fé, cuidado. Que não há graça, cuidado. Só. E agora o apóstolo Paulo, que é muito racional,
de todos era o homem mais estudado. E ele estava tratando com os escribas, fariseus, judeus, ele conhecia toda a turma. Ele começa a dizer, vou provar para vocês. E eu vou provar para vocês, começando do começo, de quem é importante para a gente, o exemplo de Abraão. Abraão existiu antes ou depois da lei de Moisés? Digam para mim, para ver se vocês... Antes ou depois? Antes. 430, 600 anos antes. Antes. Então vamos lá. Os judaizantes e os legalistas trouxeram a lei de Moisés e disseram assim, todo mundo tem que submeter a isso aqui para ter relação com Deus, para ser salvo por Deus, que isso aqui é que faz a escada para a gente poder possuir Deus, mandar em Deus, garantir o que precisamos, exigir de Deus, está na nossa mão. É daqui para frente. O apóstolo Paulo diz, eu não disse para vocês que tudo é pela fé, eu não disse que vocês estão decrescendo, saindo da fé para a lei. Abraão, vamos pensar em Abraão. Leia o verso de número 6, por favor. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele começa, vamos lá para o caso de Abraão. Abraão, primeiro, viveu antes da lei. Antes da lei. Como é que ele foi tão bem sucedido? Como é que ele é o maior exemplo de fé na história do Velho Testamento? Porque Moisés é o exemplo de legislador e governante. De fé é Abraão. O pai da nação judaica toda chama-se Abraão. E como foi que Abraão foi aqui? Abraão creu em tudo e foi justificado pela fé. Como é que Abraão creu em tudo? Abraão nasceu lá na Mesopotâmia. Abraão nasceu lá em Ur dos Caldeus, no centro da civilização. E lá, ele com sua família saíram, vieram a Padã Arã. E em Padã Arã, o pai dele faleceu. E o pai dele faleceu, e Deus continuou dizendo para ele, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Era o centro da civilização. E Abraão perguntou, mas para quê? Eu vou te mostrar. Para onde? Terra que você não conhece. E Abraão arrumou os camelos, a esposa perguntou, quem mais quer vir? O primo todo disse, estou indo. Não sei para quê e nem sei para onde, mas eu sei que Deus mandou. E eu creio no que Ele mandou, porque o que Ele mandou é mais do que eu pego, mais do que eu tenho, mais do que eu sei, mais do que eu planejo. Ele é quem me fez. Na verdade, se Ele quiser, eu morro agora. Que honra alguém está se envolvendo com a minha vida e me dirigindo. Eu não posso exigir nada. Eu vou e vou segui-lo. Assim. Abraão. O Senhor disse para ele, vou te dar essa terra toda, a terra de Canaã. E ele creu. Não foi simples, não foi tão simples assim. O Senhor disse, eu vou te fazer uma grande nação, uma família abençoada. E ele chegou aos 95 anos, 90 anos, 95 anos, 100 anos quase. 100 anos. E ele não tinha filhos. Sua esposa era estéril. E ele discutindo com Deus, dizendo, como é que você diz que eu sou tão abençoado? E realmente eu sou, mas eu não tenho direito de ter um filho, que era a maior bênção que existia naquele tempo antigo. Quem não tivesse filho, a família findava, a herança findava, o nome findava. E vocês sabem como é hoje ainda. Não é? Como é que eu não tenho filhos? O Senhor disse, não, fica tranquilo. Fica tranquilo como, Senhor? Sara,
já passou, já não funciona mais nada, já não tem ciclo, já não tem condições. Meu Deus, nem as mandrágoras aqui me ajudam. Hoje talvez o homem diria assim, nem o Viagra. E Deus disse, eu não estou pensando em nada disso. Eu é que faço gerar. Vou fazer você experimentar um pouquinho do que é a fé, como quem diz assim, vai chegar um dia que a sua semelhança, eu vou pegar e escolher uma mulher e vou dizer assim, agraciado o Senhor é contigo, o que está gerado em ti é fruto do Espírito, sem precisar nem da participação de homem nenhum nisso. Fica tranquilo. E vocês sabem que ele e Sara erraram com Agar, Ismael, procuraram ajudar Deus. Que confusão. Até hoje os árabes e os judeus estão aí brigando. E é Ismael e Isaac. Não precisa. Tudo pela fé. Abraão cria, dando glória a Deus. Em Romanos diz assim, Abraão creu dando glória a Deus. Ele era alegre. Ele saía crendo. O que Deus dissesse para ele, ele acreditava. Claro que o que um profeta falso dissesse, não. Ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia. Toda vez que ele se adiantou, quebrou a cara. E vocês sabem que foi. Então, antes da lei, a fé é que mandava. Tudo é pela fé. Em relação a Deus não funciona dízimo, oferta, obra, cabelo cortado, cabelo aparado, cabelo tal. Não funciona isso, principalmente porque tem uns que não cuidam de si para querer ser santo. Vaidade santa. E tem outros que cuidam muito de si e não se preocupam com ser santo. Vaidade diabólica. Uns mais para cá, outros mais para aquele. Desde que você queira fazer alguma coisa para se comparar com o outro, para ter mérito diante de Deus, para fins de salvação, esqueça. É pela fé. Por isso que você fica com raiva. Um novo convertido chega aqui, você está aí, não sou batizado no Espírito Santo, 10 anos, 20 anos, não quero, não sei o quê. Vem um novo convertido, bêbado, vem aqui, aceita Jesus e o Senhor batiza no Espírito Santo e diz, não pode, não é o Espírito aí. De jeito nenhum, ele entrou bêbado, cale sua boca. Ele entra bêbado, Jesus salva e batiza, porque Jesus sabe de tudo, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, você trabalha na sua limitação. Deixa Deus agir. Você está com inveja? Você não usa a fé, você não crê. O que é fé? Fé é o braço que nós temos para alcançar os tesouros de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível ser crente. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que ele existe, e mais, que galardoa aqueles que ele buscam pela fé, que tem relação à fé. Fé é o mais forte elo que pode existir entre a gente e Deus. Verdadeiros filhos de Abraão. Verso de número 7, leia por favor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Então, queriam enganar os cristãos de que para ter fé em Deus e ser cristão tinha que ser segundo os judaizantes a lei de Moisés. O apóstolo Paulo, que era judeu, conhecia tudo, tinha passado por toda experiência e experimentou. Meio-dia, o cara era adversário, o cara ia para prender. Jesus derrubou ele, Jesus falou com ele, Jesus chamou ele, Jesus transformou ele, Jesus abriu a mente dele, ele começou a mostrar o caminho para gentios e mostrando para judeus. Ele conhecia os dois lados. Ele disse, verdadeiros filhos de Abraão não são os que passam por Moisés, são os que têm a fé de Abraão. E a fé de Abraão serve tanto que se circuncisa, como serve
para o paraense que não circuncisa, tanto para o judeu que não come certas carnes, quanto para o paraense que come todas, de preferência com açaí. Com açaí. Os gentios são abençoados pela fé de Abraão e não pela lei de Moisés, porque a lei não salva. Vamos lá, o verso número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olhe, esse verso para mim é uma pepita de ouro como todos os demais. Guarde com você. Para mim isso é uma revelação e o é. O verso número 8. Olha o que diz. Ora, tendo a Escritura previsto de antemão que Deus justificaria pela fé, o critério de Deus é pela fé, os gentios que vocês nem queriam comer com eles e não queriam eles perto de vocês, previsto pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti não será bendito só os judeus. Abraão, em ti, pelo teu exemplo, pelo que tu és, quando eu te chamei, e te chamei antes da lei para você não misturar. Porque o meu critério é algo que todos possam ter. Depende da raça, depende do grau de ensino, depende do poder aquisitivo. Isso para mim tudo é discriminatório, é parcial. Isso serve para a aparência dos homens. Para mim, o critério, já vou te dizendo, o critério é a fé. Prenunciou lá. Algumas pessoas têm dúvida de entender isso, mas antes de Abraão, muito antes, 2000 anos antes, a palavra já prenunciou o Evangelho. Quando Adão pecou, e o Senhor Deus apareceu, ele disse: Adão, você vai ter que trabalhar muito. Eu queria que você trabalhasse menos para comer, cuidar dos jardins, sem problema. Mas você precisa de algum limite, você procurou isso. Disse a mulher: mulher, uma das coisas mais lindas do mundo que eu estou compartilhando com você. Você é a parte mais frágil, mas você vai ser muito importante. Eu vou dar condição de você gerar. A semente vai estar contigo para você gerar, perpetuar a raça humana. Ninguém eu vou dar esse direito. Por isso que eu não creio que vai acontecer nem para o cientista. Cada um vai ter que pegar alguma coisa da mulher, do útero, para poder fazer o clone. Mas fazer o ser humano, eu não acredito. Porque Deus disse assim: isso é para a mulher. É dela. Aí Deus... A serpente, o diabo, vai rastejar, comer terra do pó. E olha que caos. O plano de Deus era jardim do Éden, tudo bem perfeito. Mas a palavra diz: mas da semente da mulher, no começo, nascerá que a serpente vai tentar morder o calcanhar, mas que ele vai esmagar a serpente, o pecado, a tentação. Gente, até hoje, estou passando uns dias no meio do sítiozinho ali que a igreja tem, e cortando árvore e tudo. Toda vez que eu chego, tem uma águazinha lá, que as crianças vão tomar banho, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá para ver se tem cobra. Toda vez que eu vou pisando no meio da mata, o medo é: olha a cobra. Ou animalzinho, peçonhento, difícil, covarde. Lá no começo o Senhor disse. Aí o Senhor foi demarcando. Com Abraão o Senhor disse assim: vou te abençoar e serão benditas todas as famílias da terra. Agora, abra sua Bíblia, veja comigo uma coisa que para mim é uma revelação profundíssima, e eu vou terminar com isso. Olha o que é que o verso 16 desse texto diz. Olha o que diz assim: ora,
as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Para nós, quem é o descendente de Abraão? Isaac. Brigou tanto. Se eu preciso de um descendente, eu preciso de um herdeiro, e a gente para em Isaac, assim como os judeus pararam em Isaac e Moisés. Aí vem a revelação do Espírito Santo de Deus em Paulo, diz assim, olha só, a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o seu descendente Nós temos dificuldade para ser descendente, o filho imediato. Só que o plano de Deus vê todo o plano na eternidade. A gente se perturba, está ruim hoje, Deus está dizendo, está ruim hoje, mas vai ficar belo amanhã. Está duro hoje, mas eu estou te preparando para amanhã. A gente quer hoje, e a Bíblia diz assim, não, o Senhor foi perfeito com Abraão. Esses judaizantes, esses legalistas que querem fazer os cristãos serem como os judeus, estão errados. Eles são míopes, eles só veem o agora. Eles pararam no tempo. Quando Deus disse, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E quando Deus disse, ao teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra, o teu descendente não era um descendente imediato, Jesus. E Deus trabalhou desde o Éden, essa história continua trabalhando. E tem mais, meus amigos, está duro, porque os homens precisam. Deus não precisa de aflição, Deus não precisa de doença para nada. São os homens que são duros, a dureza do coração. Porque o grande capitão, o grande autor da vida, comandante da nossa história, sabe o que é que ele teve coragem de dizer para a gente? Ele mandou João e disse assim, ei, abre um pedacinho da cortina da eternidade para esse pessoal aí, para ver se eles não se perdem. Abre um pedacinho. Diz assim, não se turbe o vosso coração. Pela fé, se quiserem, se não quiserem, crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar tudo, vou morrer, eu vou fazer tudo certo, vou tomar conta, despreocupe, só tenho fé. E preparar lugar, então, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Se está ruim, é porque não chegou o fim. O fim vai ser bom. Vai ser correto, vai ser eterno, vai ser bom. Assim, diz. O Senhor disse, abre aí um pouquinho dessa história. E Paulo disse assim, olha, não perturbe como demais, estão morrendo, é verdade, é duro, mas não sejam como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque no abrir e fechar de olhos, o Senhor descerá. Quem não tem fé não crê nisso. Mas é muita burrice não crer em alguém que subiu. Aos olhos, já está provado que pode descer. Os discípulos estavam lá e ele foi subindo. É mais fácil descer para baixo e todo santo ajuda. A gente diz. E aos olhos estavam lá subindo e disseram, Senhor, ele disse, porque vocês estão admirados? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele voltará do mesmo jeito que vocês estão vendo subir. E nos levará para lá, para o céu. Fé! Grite comigo, fé! Fé! Vou lhe dar um remédio, uma fórmula, não é mágica, não funciona toda vez não. Mas quando você estiver sem saída, dá um grito, diga fé! Vai aparecer a saída, vai aparecer o que você não vê, vai aparecer o que você não pode fazer. Fé! E por fim, a finalidade da lei. A finalidade da lei. Isso não precisa ir muito longe. Eu sei que aqui na nossa igreja tem muitos juristas, mas a lei, ela é bom senso. Paulo diz que a lei de Moisés não tem nenhum papel para salvar o homem. Mas ela não é desnecessária.
Vejam o que está escrito, vamos ler, é bom antes de terminar. Vamos lá. A lei, o verso 19, leiam. É muito profunda a Bíblia, as histórias. 19, alguém lê? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Qual a razão da lei? Cara, eu estava pela graça, mas agora a lei veio aí, botou, parece que 10 minutos na frente. Mas sou eu que estou errado, tem que combinar com a lei, né? Olha o que diz aqui. E, gente, qualquer lei, qualquer regra, não ajuda. É feita para apontar erro. Qualquer, na casa. Não abra a geladeira, não mantenha a geladeira aberta, baixe o assento do banheiro, baixe não sei o quê. Não é para ajudar, não, é para corrigir só. É para apontar, para você dizer, eu sou descuidado. Eu estou pensando que eu estou perfeito, que eu não preciso de nada. A lei vem para apontar em qualquer lugar do mundo. A lei, ela é feita para os naturais, para aqueles que erram. Todos nós erramos. Por isso que Paulo diz, nós vamos estudar no capítulo 5, ele diz assim: aqueles que andam no Espírito, a lei não os alcança. Porque o padrão do Espírito é tão mais alto do que o padrão da lei, que a lei é para a média, é para aqueles que precisam. Você sabe, tem um filho que você precisa ficar dizendo o tempo todo, tem outro que você diz uma vez, acabou. A lei é para esse que tem que ser de todo dia, não pode, porque ele gosta de fazer o errado, ele é despreocupado. Pois é, quem gosta muito de lei, legalista, é assim. Tem irmãos aqui na nossa igreja que são, às vezes termina um culto, terça-feira lá no centenário, o irmão vê assim: pastor, hoje o senhor estava muito usado por Deus. Eu digo, como assim? Foi a minha pregação mais difícil. Uma pregação difícil. Não, porque eu gosto de chicotada, eu gosto de embarcada, eu gosto de pastor, mete o chicote. Para mim foi o mais difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que considerar você igual a mim ou superior a mim. A Bíblia diz que eu não posso fazer com você aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. A Bíblia diz que eu não posso tratar você como criança se eu não gosto que foi tratado. Essa é a lei de Deus. E quando eu recebo de Deus a direção de fazer uma pregação mais dura, me dói, me fere. Meu Deus. Me fere. O meu irmão Jonatas, ele quando vocês conhecem ele muito bem, quando ele ia disciplinar o filhinho dele, ele disse: meu filho, eu vou fazer isso por ti, é por amor. Meu filho, eu vou te dar uma chinelada, mas ela vai doer mais em mim do que em ti. Não dava nem a chinelada. A palmada com amor. Meu Deus. Assim é. A lei em qualquer lugar, regra, é para disciplinar quem está abaixo da média, para tentar ver se dá para conviver com outros que já estão um pouco mais em qualquer lugar. Bem, mas vocês já descobriram, a lei não anula a promessa, não anula a fé. Por quê? Aí Paulo vai dizendo, vou ler, leia para mim esse versículo a mais, por favor. Verso 21, leia. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. A lei não é contrária e a lei não anula a promessa. A lei veio depois. A lei veio apenas para dizer a quem achava que não precisava de Deus, de fé, de perdão, que precisava. A lei é como se fosse um laudo, um resultado de exame. Está aqui, isso aqui é para você. Dê um exemplo aí. A lei não veio para salvar. Nenhum artigo da lei consegue dizer assim: não matarás, eu te dou poder para não matar. Ora, se você me dá poder para não matar, não precisa colocar a lei dizendo não matarás, me dá logo o poder. Jesus veio, o Evangelho veio e disse: eu dou poder para vocês escolherem o correto, escolher o melhor, ter o meu coração, ter a minha mente. Se vocês forem dirigidos pela minha mente, pela fé, vocês vão ter facilidade, porque a lei que me rege é superior a todas as leis humanas. Deixe uma pessoa que está lutando para cumprir uma regra da lei, lutando, vocês não. Se enchem do Espírito e não satisfareis os
dos desejos da lei e da carne. Voe alto, voe pela fé. Fique em pé comigo. A lei não anula a fé, a lei não é contrária, a lei não ajuda a salvação. Está tudo escrito aí, você leia em casa. O último verso diz exatamente isso que nós lemos, diz assim: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida a você, de modo que não é pela lei. Aqui nós temos muitos juristas, eu termino com isso, para vocês verem como a palavra de Deus inspira leis, inspira jurídicos. Quando você chegar em casa, se você já é jurista, você vai rir. Ou se não chegar em casa, pega a Constituição do Brasil, tá? A Constituição do Brasil, vai lá no artigo 5º, o artigo dos direitos e garantia individual. Tudo que discute aí no Supremo é isso: direito à religião, direito de... Ok? E no artigo 5º, no item 39, olha o que diz: não há crime sem anterior lei que o defina. A lei veio para dizer o erro que você estava fazendo, porque você estava dizendo assim: eu estou errado, mas ninguém me disse que eu estou errado. Não estou nem aí. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é o princípio da legalidade. O Código Penal do Brasil, primeiro artigo do Código Penal é esse. Diz a mesma coisa: não há crime. A lei só veio para dizer: você que está pensando que não precisa de Deus, não precisa da fé, não precisa ser melhor, que não há nada melhor para você, eu vou dizer para você procurar isso, e você preenche tudo isso aí. Preenche os requisitos todos. É para você. A lei só veio exatamente para isso. A lei não ajuda. Termino com essa palavra. Olha aqui, ó. Enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá remissão de pecados. E tem mais, hein? Quando a gente precisa escrever é porque o cabra é ruim. É porque a mulher é ruim. Para você escrever e ter que escrever. Você diz assim: eu já disse. Mas como você não quer, eu vou deixar escrito. Bota na geladeira, bota aqui. É para quem não, é para quem é inconstante, é para quem é renitente. Sabe por quê? Porque aqui não precisaria para muitos de nós. Como é que Deus se relaciona com o homem? Pela fé. Deus crê e teve fé na gente. Ele disse: vou fazer a terra, vou criar o homem segundo a minha semelhança, a mulher, e eu vou deixar e dizer para eles: cuidem dessa terra bonita, cultive, coma, tirem tudo o que quiser dela, mas tenham cuidado, porque ela vai alimentar vocês todos. A briga que nós temos hoje é ecologia. Tem uns que querem tirar tudo e não de nada. Deus disse: a vida para vocês é essa. Alguém perguntou: mas Deus, só isso, só, não preciso dizer mais nada para vocês? Como, Senhor, que você não precisa dizer mais nada? Para quem é grato, para quem é inteligente, é só agradecer tudo que não é dele, tudo que ele não fez e que ele tem, e dizer assim: obrigado, Senhor, tu existes, tu és tão bom para mim. Agora quem é meio maluco, renitente, quer aparecer, vai dizer: não tem Deus, não tem Deus. Então como é que tu respira? Não tem Deus, como é que tu abriu o olho? Não tem Deus falando? E o cara diz assim: eu sou sábio. Um juiz do Supremo Tribunal diz assim: não precisa de fé para salvar ninguém. A ciência e a medicina salvam miserável. Também ele estava doente, estava lá com João de Deus, pedindo para o João de Deus curar ele. E perto de morrer, é provável que ele disse: ah, meu Deus, e como ladrão da cruz eu digo: eu vou te perdoar, porque Deus é bom. Essas pessoas querem se notabilizar. Salmo 14: diz o burro nécio no seu coração: não há Deus. Aí Deus, como é amoroso, disse assim: ó, vocês querem saber outra forma de eu falar com vocês? Ó, olhe para o céu. Os céus proclamam a glória de...
O firmamento anuncia as obras de minha mão. É só olhar e ver minha assinatura. Aí o cara diz assim, é verdade, é muito bonito. O céu, mas eu não quero crer em Deus. Eu disse, ô duro, ô coração duro. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Já que você não quer me agradecer por nada, já que você não quer olhar nada, eu vou mandar escrever a lei para ti. E Deus mexe com um monte de escritores e diz assim, bota escrito que é para não ter desculpa. Que o problema não é querer me obedecer, o problema é dar desculpa. Eu não obedeci porque não sabia. Escreve, não matarás, não adulterarás, não dirás, escreve tudo aí. E foi escrita a Bíblia. Para quê? Para as pessoas saberem que precisam de Deus. Aí vem um monte de pessoa, pega e diz assim, a Bíblia, mentira, escrito por homens, não tem nenhum sentido, nada disso. Deus poderia abandonar essa pessoa. Deus disse, eu vou na última consequência com vocês. Para quem não me agradece a vida que respira, para quem não me agradece pelo universo que aparece para ele, para quem não me agradece pela Bíblia que eu mandei dar de presente para ele, não era minha obrigação, eu não preciso de livro escrito, mas ele precisa, e eu dei. Eu vou à última consequência, para que eles tenham fé, para que eles saibam que eu amo eles. Deus amou o mundo de tal maneira que agora não mandou você olhar para o céu, nem mandou você ler. Disse, vai lá meu filho, vive com o meio deles, dá um abraço neles, cuida deles, convive com eles, perdoa eles. Não é possível que sejam tão duros. Deixa eles pegar em você. Quando pedir para meter a mão, mete. Deixa, vai lá meu filho. Deus deu a revelação natural, deu a revelação escrita e a revelação humana. A gente manda recado, a gente telefona, a gente manda bilhete. Se a pessoa não responder, a gente diz, eu vou lá. Vá lá, para que a maioria deles não se percam por falta de conhecimento. Ele veio e abraçou todos nós. É o que Paulo está dizendo. Ei, não é lei, é amor. Não é lei, é fé. Não é lei, é graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Oh Deus bendito, dá-nos a tua bênção. Hoje, pessoas que estão aí se batendo, Senhor, no seco, procurando paz, já foram para o despacho, já foram para as obras, já foram para tanta coisa, não querem te receber porque é de graça, é por ti. Abre o coração e a visão deles. Salva pessoas hoje, aqui neste lugar, em todo lugar. E nós te pedimos hoje, grava no nosso coração, na nossa mente, para não nos esquecermos que não devemos regredir, não devemos voltar atrás, devemos caminhar para frente, porque o justo vive pela fé, Senhor Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de ter nossa fé aumentada, no nome do Senhor Jesus, que um milagre ocorra no coração de cada um. E hoje nós poderíamos estar pedindo um milagre só da cura para a Covid, para os que estão distante, mas nós temos um milagre para te suplicar. Tu não vais nos negar o milagre da fé. Aumenta-nos a fé, perdoa-nos da nossa fraqueza e falta de fé, perdoa-nos por sermos mesquinhos, aumenta-nos a fé, Senhor. Amém, amém, amém.